Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer o doutor André Longo, que é secretário de Saúde de Pernambuco. Doutor André, o ano passado fez um trabalho tão eficiente, foi eleito pernambucano do ano. Este ano está trabalhando mais ou menos do que no ano passado? A saúde exige trabalho 24 horas por dia, né? A saúde não para, João. Então a gente está sempre trabalhando, né? São sempre novos desafios. A pandemia não acabou, né? Então a pandemia se somam outros problemas sérios na saúde pública e que a gente precisa estar sempre atento e sempre trabalhando. O desafio é constante na área da saúde. O que é síndrome respiratória aguda grave? Essa talvez seja a frase que é mais citada nos telejornais agora. O que é isso? Bom, é uma doença respiratória, né, causada normalmente por um vírus. Esses vírus, e isso se notorizou por conta da chegada da Covid-19, né, porque é a expressão mais grave da doença, que leva muitas vezes a um quadro de insuficiência respiratória, que as pessoas não conseguem mais respirar sozinhas e precisam de ajuda de aparelhos. Então, essa síndrome respiratória aguda grave, ela se notorizou especialmente após a chegada do vírus da Covid-19, mas ela sempre existiu. Influenza, né, o vírus da gripe causa síndrome respiratória aguda grave e diversos outros vírus também podem causar esta síndrome que pode levar, infelizmente, nos casos mais graves, até a perda da vida. Agora, recentemente pegou muitas crianças, não foi? É verdade, nós estamos tendo um comportamento atípico, né, de síndromes respiratórias agudas graves nesta sazonalidade deste ano. É uma situação nunca antes vista, né, com um número muito grande de crianças menores de 5 anos sendo acometidas por essa síndrome, especialmente causada por um vírus também chamado vírus sincicial respiratório, um vírus que é corrente em todas as sazonalidades, mas a gente nunca tinha visto com essa dimensão, com esse número. Para se ter uma ideia, João, Pernambuco se preparou para um aumento nas síndromes respiratórias agudas graves e praticamente nós triplicamos o número de leitos de UTI. Nós tínhamos em 2021 56 leitos de UTI para essas síndromes, estamos com 158 leitos, ou seja, praticamente triplicamos o número de leitos, mas a solicitação de leitos quadruplicou nas últimas semanas e isso está gerando uma grande dificuldade, né, para os pediatras, para as pessoas que conduzem essas crianças. Aqui a gente quer aproveitar para agradecer todo o esforço que tem sido feito pelos pediatras pernambucanos, pelos intensivistas pernambucanos nesse momento de maior dificuldade. A gente sabe que isso é temporário, isso tem um tempo, né, que é justamente esse período sazonal. A gente está tendo um prolongamento disso esse ano por conta dessa quantidade de chuva que a gente está tendo, né? Uma chuva prolongada, um inverno, vamos dizer assim, mais prolongado. E forte. E forte, né? Gerando outras repercussões também, infelizmente, de desastres, com deslizamentos e alagamentos. Mas a preocupação hoje da saúde pública é procurar dar toda a assistência possível. O governador Paulo Câmara determinou que todos os esforços fossem feitos para a gente atender, né, essas crianças que estão tendo esse boom, esse crescimento, né, muito grande, né, de síndromes respiratórias agudas graves nesse ano de 2022. A UTI de adulto é diferente da UTI pediátrica? É diferente em alguns aspectos, né? A gente tem a necessidade de um profissional diferente, que é o intensivista pediátrico. Nessa área, a formação, infelizmente, de especialistas ainda é muito pequena no Brasil inteiro. Então, é um desafio muito maior abrir leito pediátrico do que abrir leito de adulto. E essa é o grande drama em situações como essa, em que você tem um grande aumento de necessidade de leitos de UTI em crianças, porque você não encontra os profissionais em número suficiente para fazer a expansão. Então, por exemplo, eu tenho hoje 20 leitos de UTI pediátrica prontos para serem abertos, eu não tenho os profissionais, né, para colocar nesses leitos. Então, isso para a gente é uma coisa muito angustiante como gestor, né, porque a gente consegue fazer a infraestrutura, mas infelizmente nos faltam os profissionais em número adequado para dar conta dessa demanda excessiva. Olha, se for feita alguma decisão nesse sentido, é para beneficiar o secretário. Porque o secretário tem a maior coleção de máscaras, eu acho, do Brasil. Todo dia ele aparece com uma máscara diferente. As máscaras vão voltar, secretário?
Veja, as máscaras nunca deixaram de ser obrigatórias em Pernambuco em algumas situações, né, e também recomendadas em outras. Eu vou dizer das situações obrigatórias. Então, escolas, né, as farmácias, as unidades de saúde, né, e o transporte coletivo nunca deixou de ser obrigatório. E nós sempre recomendamos para pessoas com mais de 60 anos, para imunodeprimidos, para pessoas que convivem com crianças menores de 5 anos, né, para pessoas que estejam com algum sintoma respiratório, é muito importante, continua sendo muito importante o uso da máscara. Nesse momento em que a gente percebe, João, e a gente estava conversando sobre isso aqui antes, né, um aumento na circulação viral, mais gente conhecida, como você estava dizendo, né, adoecendo por Covid. Até Lula. Pois é. Lula e a mulher. O ex-presidente Lula, a esposa e várias outras pessoas conhecidas, né? É muito importante que as pessoas redobrem os cuidados e passem a ter a máscara como um aliado. A máscara tem que ficar como um legado, né, dessa pandemia, como um instrumento muito eficaz para impedir o aumento da circulação viral, o aumento da disseminação, né, do vírus. Então, a gente precisa ter esse efeito protetor e a gente conta com a consciência das pessoas. Não é obrigatório nesse momento, nós não estamos voltando à obrigatoriedade da máscara, mas é preciso a consciência de cada um para cuidar de si e cuidar do próximo, especialmente se estiver convivendo com alguém mais vulnerável, né? Então, é fundamental ter esse cuidado adicional nesses momentos em que a gente tem uma maior circulação viral. A gente tem visto no nosso laboratório central um aumento na positividade, né, dos vírus, especialmente para a Covid-19. A gente tem observado ao longo das últimas semanas um crescimento, ainda em patamares aceitáveis, ditos de controle, mas já preocupa sim, e é melhor que as pessoas atentem para essa necessidade de um cuidado maior. O secretário, e quem lida com criança? Professor, pai, empregado doméstico, quem lida com criança? É importante a máscara? É muito importante. A gente já tem reforçado, junto com a Sociedade de Pediatria, recentemente nós demos uma coletiva falando especificamente sobre isso. É muito importante que essas pessoas, né, que lidam com crianças menores de 5 anos, nesse período da sazonalidade, reforcem os cuidados, não só com o uso da máscara, mas com a lavagem frequente das mãos, né, com sabão mesmo, mas se puder usar o álcool, como a gente se acostumou a usar para a Covid, é importante para que a gente evite estar trazendo o vírus de fora de onde a gente está convivendo, né, para dentro de casa, onde muitas vezes estão essas crianças menores. Especialmente as crianças menores e as bem pequenas mesmo, as menores de 2 anos. É preciso muito cuidado com elas agora para que elas não adoeçam por esses vírus e não tenham complicações como a síndrome respiratória aguda grave. Até porque a criança não tem aí recursos de defesa, né? A imunidade delas ainda não está completamente amadurecida, né? Ela tem uma dificuldade nesses primeiros anos de vida. As vacinas nem sempre dão cobertura para esse tipo de vírus, no caso o vírus sincicial respiratório. E tem um componente adicional que os cientistas estão colocando como um fator importante para esse desenvolvimento de maior número de casos. É o fato dos adultos terem tirado as máscaras, especialmente as mães usaram máscara por muito tempo, né? E elas aí não tiveram contato com esses vírus, e aí não passam ainda mais a imunidade delas para as crianças durante o período gestacional. Então, essas crianças estão ainda mais vulneráveis e a gente precisa cuidar delas. Então, é muito importante, e você fez muito bem em lembrar, o adulto que convive com crianças menores de 5 anos tem que reforçar os cuidados nesse momento. E como é que vai o trabalho da vacinação contra a Covid, a 4ª dose? Nós estamos, felizmente, nos aproximando das 20 milhões de doses aplicadas em pernambucanos, João. Acredito que nesse mês de junho a gente atinge os 20 milhões de doses aplicadas. Isso, para nós, foi fundamental para a gente estar podendo estar hoje no melhor momento, né, da doença, mas a gente ainda se preocupa, por exemplo, com as doses de reforço. Nós atingimos um excelente patamar de primeira dose, um muito bom patamar de segunda dose, mas quando você vem para a terceira dose, ou seja, 4 meses depois da segunda dose,
E já para a quarta dose agora, que é necessária para um conjunto de pessoas da população, a gente ainda está no meio do caminho. Então, a gente ainda precisa avançar bastante, né? Então, a gente ainda tem cobertura hoje em torno de 50% para a terceira dose. Veja, nós atingimos 93% da primeira dose, mais de 83% na segunda dose, mas na terceira dose nós só estamos com 50%, pouco menos de 50%, precisamos avançar ainda muito. E especialmente nos preocupa aquelas pessoas mais vulneráveis, especialmente as pessoas com mais de 60 anos. Nós estamos aí com mais de 80% delas já com a terceira dose, mas elas precisam agora da quarta. Então elas precisam, quem não tomou a terceira precisa tomar a terceira, e quem já tomou a terceira e faz 4 meses que tomou a terceira, tem que tomar a quarta dose para estar efetivamente protegido. A gente sabe que hoje a primeira e a segunda dose não adiantam tanto, especialmente para essas variantes da Ômicron. Então, nós precisamos sim da dose de reforço e é fundamental todos os espaços que a gente tem, a sua grande audiência aqui, para a gente estar colocando a necessidade dessas pessoas. Agora, nós ampliamos para mais de 50 anos, então todas as pessoas com mais de 50 anos que têm 4 meses da terceira dose devem tomar a quarta dose. E o esquema de testagem está funcionando? Nós temos acesso, né? O governo, a Anvisa liberou o autoteste da farmácia, que as pessoas podem adquirir. É confiável? É confiável, né? São bons testes. A gente ainda continua com várias unidades. Pernambuco comprou, felizmente, uma quantidade muito grande de testes de antígeno. Nós estamos distribuindo com os municípios. Não há falta de testes para testagem. Ainda tem alguns pontos de testagem do próprio Estado. Nós temos um ponto de testagem no aeroporto, nós temos um ponto de testagem no TIP, nós temos um ponto de testagem específico para a Secretaria da Educação e nós temos um ponto de testagem ali na antiga sede da Secretaria, na Fusan. E os municípios têm muitos pontos de testagem, então é fundamental que as pessoas que estejam com algum sintoma, é um mantra, tem que se isolar, colocar a máscara, se for sair de casa, até para testar, colocar a máscara. Se for para a farmácia, tem que estar de máscara, se for comprar um autoteste, se for para o ponto de testagem, colocar a máscara e fazer o teste. É importante para a gente poder ter esse diagnóstico de como anda a circulação da Covid-19 em Pernambuco. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. André Longo, secretário de Saúde de Pernambuco. Doutor André Longo, o senhor está no paletó com um bonequinho bonitinho. Quem é esse bonequinho? Esse bonequinho é um amuletozinho da questão da vacinação, né, João? Então, as pessoas que estão defendendo a vacinação, não só de Covid, mas da vacinação no Brasil, estão usando esse amuletozinho que é para lembrar da necessidade da vacinação. Aliás, por falar nisso, é importante, doutor André, a vacina contra a gripe. Muita gente está deixando de lado, né? Todas as vacinas, João, são importantes. Eu digo que hoje uma grande ameaça à humanidade é a hesitação vacinal, em muita parte causada pelos negacionistas, pelo movimento chamado antivacina, além dos vírus que já são uma ameaça à humanidade, esse tipo de gente que luta contra a vacina são ameaças à humanidade. E nós precisamos estar sempre vigilantes e sempre estimulando a população à vacinação para as diversas doenças. A influenza é fundamental. Nós tivemos uma grave epidemia de influenza de dezembro para janeiro aqui. As pessoas parece que esquecem rápido. Não pode esquecer. Hoje a influenza está circulando pouco, mas ela é uma ameaça latente para a população. Então a gente precisa se vacinar. Os grupos prioritários, os idosos, as crianças, precisam se vacinar porque podem ser acometidos de forma grave pela chamada síndrome respiratória aguda grave, que você bem lembrou começando o programa. Então, influenza foi uma causa muito importante de síndrome respiratória aguda grave em crianças e em idosos, especialmente aquelas pessoas acima de 80 anos, nos meses de dezembro e janeiro deste ano, dezembro de 2021 e janeiro de 2022, nós tivemos uma epidemia de influenza muito grave em Pernambuco, uma das mais graves da sua história. Então é preciso estar sempre atento e tomar a vacina sim.
É por isso que o senhor se agarra todo dia com o Zé Gotinha aí, né? Zé Gotinha, João Gotinha, tudo Gotinha. Mas não, para tal coisa, Paulo Gotinha, né? Paulo Gotinha, Gotinha. todos os Gotinhas. Ô, doutor André são sempre bem-vindos. O Pernambuco, várias cidades, né, principalmente aqui da região metropolitana, tiveram essa tragédia das chuvas, né, que provocaram enchente e derrubada de barreiras. Houve problemas físicos com unidades da Secretaria de Saúde? A gente, primeiramente, tem que sempre que lamentar uma tragédia com perdas de vidas, né, com gente ferida. A gente tem procurado, junto do governador Paulo Câmara, trazer a contribuição da saúde pública para isso. Infelizmente, nós tivemos algumas unidades atingidas, especialmente uma unidade nossa, lá em Jaboatão. A situação de Jaboatão foi, em termos de alagamento, foi muito grave. É uma UPA que nunca teve problema com isso, a UPA de Engenho Velho, né, lá em Jaboatão. Nós tivemos um alagamento lá, tivemos que parar a operação da UPA para fazer uma reforma. Nesse momento nós estamos, junto com a organização social, que é quem administra lá a unidade de pronto atendimento, que é o pessoal do Maria Lucinda, né, estamos fazendo lá obras para poder restabelecer o funcionamento. E houve perdas muito expressivas em unidades municipais. Nós estamos, como Secretaria Estadual de Saúde, monitorando isso e dando apoio às gestões municipais, através dos secretários e secretárias municipais de saúde, através do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, estimando todas as perdas, procurando ajudar, né, com reposição, por exemplo, de medicamentos, de vacinas. Tivemos perdas, infelizmente, né, de vacinas em alguns municípios, e a gente precisa restabelecer, porque, como eu disse, restabelecer o pleno funcionamento dessas unidades, porque a saúde é desafiada toda hora, né? E ainda mais em momentos como esse, em que a gente tem, inclusive, muitos desabrigados, pessoas em abrigos. Isso aumenta a condição de vulnerabilidade dessas pessoas para o desenvolvimento de surto de diarreia, leptospirose, uma série de doenças que podem surgir, né, as próprias viroses respiratórias que podem surgir quando você tem pessoas em situação de vulnerabilidades, abrigadas por vezes em situações de aglomeração. Então a gente precisa estar atento. Então a Secretaria Estadual de Saúde e as secretarias municipais estão trabalhando em parceria para dar suporte a essas pessoas. O problema do Hospital da Restauração, como é que a Secretaria está administrando? Veja, pelas quedas de teste de teto. Veja, primeiro, o Hospital da Restauração é um equipamento magnífico, né, que presta um serviço relevantíssimo para a sociedade pernambucana. Eu diria que é o grande guardião, né, da saúde dos pernambucanos, seja aqueles pobres, seja aqueles ricos. Então, a gente precisa, primeiro, enaltecer o papel do Hospital da Restauração nos últimos 50 anos para a sociedade pernambucana. É um hospital muito grande, com muitos desafios, né? Nós já estávamos com um planejamento de intervenções físicas lá, né? O fato de que ele é muito sobrecarregado dificulta essas intervenções também, mas nós estamos agora... E vem gente do estado todo, né? Ele é a nossa grande unidade de trauma para politraumatismos, né? Nenhum hospital... O que é politraumatismo? É aquele trauma que acomete vários órgãos, né? Então, acomete a cabeça, acomete o abdômen. E o tiro, vai muita gente com tiro lá. Isso, tem muito, né? Quando acomete vários sistemas do organismo, a gente diz que há um politraumatismo, né? E aí, o Hospital da Restauração é hoje a nossa grande referência para esses casos. E você sabe, João, que não há nenhuma equipe tão completa, né, de recursos humanos quanto a do Hospital da Restauração. Então, ele lá tem todos os profissionais e em número, né, que nenhum outro hospital de Pernambuco tem. Então, a gente estava já com um plano de intervenções, de melhorias na sua estrutura física e no seu parque tecnológico. Um hospital de muitos anos já, né? Muitos anos, mais de 50 anos, né? Então, ele tem passado por reformas. Essa área onde aconteceu, por exemplo, essa questão é uma obra que terminou em 2014, não é tão distante assim. Mas intervenções são necessárias de forma continuada, né, lá, e a gente está com um plano de investimentos para reformar a fachada, reformar a coberta, fazer toda a revisão de hidráulica, de elétrica do hospital
Isso já foi orçado em torno de 24 milhões de reais. O governador Paulo Câmara já autorizou isso. Nós já colocamos a primeira fase dessas obras que estão em curso. Na verdade, nós estamos com obras, João, em todos os nossos hospitais. Então, tem obra hoje no Getúlio Vargas, tem obra no Otávio de Freitas, tem obra no Agamenon Magalhães, tem obras em hospitais do interior. Todos esses hospitais são em obras. Miguel Arraes e Dom Helder. Esses estão passando por mudança de gestão agora, vão também ter um plano de investimentos. Você sabe que Pernambuco é o estado que mais tem despesas com saúde, mais investe em saúde do Nordeste. Nós nos orgulhamos muito disso. Por exemplo, em 2021, o governo Paulo Câmara, Tesouro Estadual, colocou 4 bilhões e meio de reais para a saúde pública em Pernambuco. Para se ter uma ideia, só numa comparação, o governo federal, que também deveria estar colocando recursos, que já colocou até mais do que o Estado em tempos anteriores, colocou 2 bilhões e 200 bilhões. Ou seja, o Estado hoje, Pernambuco, coloca o dobro daquilo que coloca o governo federal na saúde pública para atender esses hospitais. Então, a gente tem muito orgulho de dizer que a gente está fazendo o trabalho no nosso limite. Nós passamos por uma pandemia que trouxe muita repercussão para a saúde pública, mas nós não esmorecemos, nós estamos lutando para melhorar e para a saúde pública ser cada vez mais digna para a população pernambucana. Como é que anda o seu namoro com o Alfa? Bom, essa é mais uma grande demonstração do compromisso do governador Paulo Câmara com a saúde pública aqui no nosso estado. O Alfa será um legado pós-pandemia para a população pernambucana. É grande, o Alfa? O Alfa é um hospital que tem capacidade para até 300 leitos. Veja, para você ter uma ideia, o Miguel Arraes tem 150, ou seja, é praticamente 2 vezes um hospital metropolitano desses que foram construídos, como o Miguel Arraes, o Dom Helder Câmara e o Pelópidas da Silveira. Então, ele é um hospital maior, bem maior do que esses outros. O nosso planejamento é para ele funcionar bem entre 260 e 280 leitos. E UTI? Quantas UTI? Pelo menos 100 leitos de UTI, que vão ficar como um legado, e vão se especializar justamente nas especialidades que são do Hospital da Restauração. Ele vai ser um espelho do Hospital da Restauração para que a gente possa desafogar o Hospital da Restauração, descomprimir ele e, inclusive, permitir fazer todas as intervenções na estrutura física que o hospital precisa. É que a gente precisa de margem de manobra dentro da própria unidade para poder fazer as intervenções no Hospital da Restauração. Então, está em curso nesse momento do nosso planejamento a escolha da organização social que vai cuidar do Hospital Alfa. Ele já foi declarado de utilidade pública, e a gente, então, espera que nos próximos meses ele possa se efetivar como mais uma unidade para melhorar a saúde pública em Pernambuco, melhorar a atenção à saúde dos pernambucanos. Doutor André Longo, vamos voltar a entrar no turno do tempo e lembrar quando o senhor é cardiologista. Aliás, se tiver problema de coração, procura a esposa dele, que a esposa dele está no dia a dia e ele está na secretaria, mas ele é cardiologista. Como foi esse caso da filha de Petrúcia Amorim, que morreu com 11 anos com marca-passo? É uma situação trágica, né? Eu não sei exatamente os detalhes, João, da situação. Mas ela tinha 11 anos, estava numa festinha, tinha marca-passo. Eu não sei o detalhe, aqui deixar minha solidariedade para o grande Petrúcio Amorim, para toda a sua família. Eu não tive contato com os detalhes do caso, sobre o que a mídia colocou. A gente lamenta muito. Mas isso pode acontecer, né? Uma criança com 11 anos, já com marca-passo? Infelizmente pode sim. Nós temos algumas síndromes congênitas, em que a pessoa já nasce com problemas cardíacos e isso pode, infelizmente, abreviar a vida, como parece ter sido esse caso. Certamente precisa a gente demonstrar toda a nossa solidariedade nesse momento para a família de Petrúcia Amorim. Quer dizer, até imaginar que o marca-passo só com pessoas de mais idade. Criança também pode... Infelizmente, sim, em algumas situações, especialmente naquelas, como eu disse, que são congênitas. E voltando à Secretaria de Saúde, quais são as providências mais urgentes agora para essa área atingida pela tragédia? Veja, nós estamos procurando dar uma atenção especial para os desabrigados, para os abrigos, em articulação constante com os municípios. A gente tem algumas intervenções que são de praxe,
né, nesses casos, que é o cuidado com a água, né, o cuidado com o isolamento adequado de pessoas que tenham alguns sintomas. A gente precisa estar sempre atento para que a gente não tenha, por exemplo, num abrigo desse, uma situação de surto, um surto diarreico, um surto de doença respiratória. Então é preciso estar muito atento. Nós estamos reforçando, inclusive, a vacinação dessas pessoas. Há um trabalho específico para ver a situação vacinal. Os municípios foram alertados e estão fazendo isso, inclusive para vacinar essas pessoas para todas as doenças em que ela não tenha uma cobertura completa. Inclusive, estamos liberando também a 4ª dose para a Covid-19 para essas pessoas que estão em situação de desabrigados e já tem 4 meses da 3ª dose. Então, liberamos, inclusive, isso. O nosso comitê técnico de vacinação para a Covid-19 achou que era importante também fazer isso. Para terminar rapidinho, o seu feeling, nós vamos ter que tomar essa vacina todo ano? Veja, João, nesse momento, as pessoas mais vulneráveis estão tendo que tomar a cada 4 meses. Então é bem possível sim, que a gente precise de um reforço. A gente não sabe em que tempo nós vamos ter que tomar esse reforço. Ainda não foi definido pela ciência, mas é bem possível sim que a gente tenha uma vacinação anual para a Covid-19. Nós queremos agradecer ao Dr. André Longo, como vocês viram, realmente é um dos principais auxiliares da administração de Paulo Câmara, fazendo um trabalho fantástico na Secretaria de Saúde de Pernambuco, em todas as fases, inclusive agora ajudando as pessoas que foram vítimas dessa tragédia no Recife. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.